Boa tarde. Quando a gente se propõe a ser candidato, uma das perguntas mais recorrentes, que a gente tem que responder é: por que você é candidato? Ou o que te motivou a ser candidato? E eu não tenho dúvida que tanto o que me motiva e que também motiva Douglas Belchior a ser candidato é a nossa capacidade de se indignar com a realidade que nós vivenciamos no nosso país. É a nossa capacidade de interpretar a realidade e não naturalizar as profundas desigualdades que marcam as relações econômicas, sociais e culturais do nosso país. Nós estamos vivenciando uma semana muito difícil, muito cara para a nossa luta e muito pedagógica também, porque nós temos alguns exemplos muito concretos daquilo que a gente martela cotidianamente nas escolas, nos bairros, nas atividades culturais que nós fazemos. Aquilo que Sueli fala há muitos anos, e tantos outros intelectuais importantes nossos falam da representação da mulher negra na sociedade brasileira, o espaço que se construiu no imaginário popular do que é a mulher negra, vista como um objeto sexualizado ou como subalternizada nas relações econômicas e sociais. Quando você pensa que nesses pouco mais de 30 anos da fundação do MNU, dessa reconstrução do movimento negro contemporâneo, que nos inspira e que nos traz até hoje protagonistas desses movimentos sociais, quando a gente imagina que nós avançamos muito, o principal meio de comunicação de massas desse país vem e nos dá um duro golpe e coloca no ar uma minissérie que nos ridiculariza e que coloca em xeque todo o trabalho que a gente vem construindo. Mas quando a gente pensa em desanimar, quando a gente olha e fala: poxa, será que de fato o discurso que nós estamos construindo está dando certo, está chegando nas pessoas? No mesmo instante que bate o desânimo, nos bate a capacidade de se indignar, de não naturalizar e de reagir a essa situação, seja nas redes sociais, seja indo para a rua, construindo escrachos, fazendo uma resistência e fazendo e estabelecendo o debate com a sociedade sobre esse problema. Quando nós imaginamos que avançamos também no campo cultural, no campo esportivo, nós sofremos um outro duro golpe, como o que aconteceu nessa última quinta-feira, lá em Porto Alegre, onde a torcida do Grêmio, o seu técnico, o seu time, a imprensa, mais uma vez, também mostrou todo o seu cinismo e tentou e vem tentando construir no imaginário popular aquele que foi oprimido ser transformado em opressor. Esse é o cinismo do racismo no Brasil. Aquele que foi vítima cotidianamente tentando ser transformado em algoz. E aí, quando bate o desânimo, você vê a reação de uma figura que eu já admirava como esportista e hoje eu admiro como pessoa, que vem mostrando uma sensatez fantástica e uma grande liderança, que é o goleiro Aranha do Santos Futebol Clube. Então, e no mesmo dia, um outro golpe duríssimo para a gente. Aquilo que a gente vem falando cotidianamente do extermínio da nossa juventude. E você vê um jovem de 30 e poucos anos. Se a gente olha a cena, a gente fala: pô, ele não podia ter se metido a besta. Mas se você pensa todo o contexto, desde o começo da cena, tudo está errado. A
forma como a polícia abordou aquele outro ambulante, todo aquele contexto, toda aquela cena. E eu me lembro muito bem que em 2012, uma das principais pautas que a gente falava para o Haddad era o seguinte: precisa acabar com a operação delegada. Isso era uma tragédia anunciada. Colocar a polícia militar para tratar do problema da informalidade mostrou-se uma bomba relógio. E o exemplo foi a morte de mais um jovem negro de forma brutal no centro de São Paulo. Então, é uma semana muito difícil para nós. É uma semana que nos coloca em xeque, que nos coloca em dúvida, que nos coloca, às vezes, até em desânimo. Mas essa capacidade de se indignar, ela também se transforma em energia, em motivação, em disposição de lutar e de sonhar por uma sociedade mais justa. E eu não tenho dúvida que quando nós construímos uma campanha como essa, paralelo ao que nós olhamos para o Congresso Nacional, onde 92% dos representantes são brancos, homens da elite, ou seja, que não representa nada do espectro do que é a sociedade brasileira, nós percebemos o quanto é desafiador e o quanto que todas essas ações, elas estão interligadas. E aí, quando a gente vai para a rua, a gente costuma dizer o seguinte: que se você quer saber como o seu candidato ele vai se comportar depois de eleito, você tem que olhar para a sua campanha. E aí, nesse sentido, a brava luta que foi construída no último período da reforma política, ela se encaixa muito bem nesse debate. Porque é justamente quando você olha para a campanha dos candidatos, é que você sabe com quem que ele está comprometido depois de eleito. Os candidatos de papel, os candidatos de plástico, como o Douglas gosta de dizer na rua, quanto maior é a sua campanha, mais compromissos ele tem com empreiteiras, com grandes empresas, com os bancos, com os grandes financiadores de campanha, que não são doadores, que são investidores e que cobram caro essa fatura depois. Então, fazer uma campanha como essa, num cenário onde a nossa representação é tão pequena, não é só uma questão de, olha, que coitadinha a campanha dos meninos. Isso aqui é uma opção ideológica. Isso aqui é uma opção para que a gente possa, de fato, construir uma representação para valer. Por isso que é importante a mobilização de cada um de nós. Porque construir uma campanha dessa forma é muito mais difícil. Essa semana eu travei. Eu fiquei em casa, não saí da cama. É o preço que a gente paga por escolhas como essa. Mas eu estou aqui novamente, de cabeça erguida e disposto a continuar essa construção. Porque eu sei que essa opção ideológica, ela me custa caro, mas eu não tenho dúvida que se a gente obter a vitória, ela vai ser muito mais saborosa, porque ela vai ser construída coletivamente. E é por isso que cada um de nós aqui temos uma tarefa fundamental para dar sustância, para dar coerência para essa opção ideológica, por esse caminho que nós, eu e Douglas, resolvemos construir. Então, cada um de nós é fundamental a gente construir essa grande teia, essa grande massa de pessoas, cada um de nós ser um grande multiplicador, porque essa teia, essa capacidade nossa de conseguir multiplicar é que vai permitir que a gente tenha um resultado expressivo, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma cara preta aqui no estado de São Paulo, lá no Congresso Nacional. E isso vai fazer toda a diferença. Assim como o Jean Willis faz toda a diferença no Congresso Nacional, como toda a bancada do PSOL e outros parlamentares importantes fazem toda a diferença. Porque eu também não acho que o processo de mudança vai se dar só no processo eleitoral. Mas eu não tenho dúvida que o processo eleitoral é um momento importantíssimo para a disputa do imaginário e de projetos no nosso país. E a gente ocupar espaços como esse é uma ousadia,
é criar fissuras por dentro do sistema para a gente poder, de fato, construir novos paradigmas e construir a sociedade que nós sonhamos. Por isso, estou junto com Douglas Belchior 5075. Valeu!